Olá a todos, cá estamos para mais uma edição do Mais Plural, este programa do Grupo Mais Guimarães em que falamos sobre política vimaranense. Cá estamos nestas entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. São sete as opções que os vimaranenses terão nos boletins de voto no próximo dia 26 de setembro. Guimarães vai a votos, tem 7 candidatos à Câmara Municipal, já falamos com alguns. Vamos continuar até quinta-feira a conhecer as ideias e propostas de todos para o futuro do território e para o futuro de Guimarães. E hoje estaremos à conversa com Luís Lisboa, é o candidato do Bloco de Esquerda e apresenta também algumas ideias disruptivas para estas eleições, algumas propostas diferentes para que os vimaranenses possam analisar. E vamos conhecê-las durante esta nossa conversa. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite e estar connosco neste Mais Plural. Luís, o Bloco de Esquerda quer devolver Guimarães às pessoas. Quer explicar-nos o que é isto? Que programa é este de devolver Guimarães às pessoas? Boa tarde, Eliseu. Desde já muito obrigado pela oportunidade, pela simpatia, gentileza e possibilidade de estar neste local histórico e mítico da nossa cidade. Desde já também uma boa tarde, saúdo a todos e todas as vimaranenses que nos ouvem e todos os leitores, ouvintes do Mais Guimarães. Esta é uma ideia crucial para o Bloco de Esquerda, para mim, que tenho a honra de representar os aderentes e os eleitores e simpatizantes do Bloco de Esquerda, mas acima de tudo para todos nós. A ideia de que urge o momento de centrar, este é o momento em que temos efetivamente de centrar a política local nas pessoas, para as pessoas. As políticas de habitação, de ambiente, as políticas de mobilidade e transportes, de respeito pelos animais e de uma cidade e sociedade plural e onde se respeita a identidade de género e sexual de cada um dos seus habitantes. É crucial e urgente e o Bloco de Esquerda tem uma posição única e central e obrigatória a representar a nossa cidade e é essa a posição que eu estou aqui a defender com muita honra, dignidade e vontade de levar essa nossa visão e sensibilidade do mundo, da nossa cidade e dos nossos valores e posicionamentos e trazê-la para a campanha e tentar com isso responder de forma disruptiva, de forma a ir à raiz dos problemas e ajudar a solucionar efetivamente os graves problemas que a cidade de Guimarães contempla, porque, convenhamos, esta é uma cidade excepcional. Mas é uma cidade excepcional, sobretudo para a classe alta, é uma cidade excepcional, sobretudo para o turista histórico, o turista cultural. Mas este é o momento em que Guimarães tem que passar a ser uma cidade excepcional para o e a vimaranense comum. E o Bloco de Esquerda está aqui para lutar por esses princípios e apresentar propostas concretas e efetivas que respondam aos problemas dos seus e das suas habitantes e os solucionem, porque acreditamos que uma autarquia deve sempre, o poder local existe para mediar e solucionar o problema das pessoas e não para os perpetuar. E estes são os nossos princípios fundamentais que norteiam o nosso slogan, a nossa máxima de devolver Guimarães às pessoas. E este momento histórico em que passamos por enormes indefinições. Convenhamos, temos aí as moratórias a terminar já de seguida, também no final deste mês, e temos que aproveitar todos estes apoios nacionais e internacionais, refiro-me obviamente ao PRR, o próprio Portugal 2030 e outros apoios, e este é um momento de viragem histórico em que vamos definir muita coisa na nossa vida, não só o nosso momento, como o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, e temos que caminhar para uma sociedade mais justa, mais equitativa, igualitária, sensitiva e empática para todos e para todas por igual. Quais são os principais problemas que os cidadãos, os vimaranenses, têm pela frente, têm de enfrentar no seu dia-a-dia e que vocês identificaram e que, caso seja eleito Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, adotaria medidas para os tentar solucionar? Quais são os principais problemas que identificaram? Desde logo entendemos, o Bloco de Esquerda entende que o ambiente é um eixo estruturante de todo o seu programa e vai tocar em todos os outros pontos. Mas a habitação é, sem dúvida, um enorme problema que o cidadão e cidadã comum de Guimarães atravessa. Convenhamos que a ausência de total medidas de controle, não digo de controle, de tutela por parte do poder autárquico ao mercado imobiliário trouxeram a especulação imobiliária, a gentrificação e, acima de tudo,
impossibilidade das pessoas que oferem parques ordenados ou ordenados mínimos ou parques ordenados, as famílias tenham em comprar casa e em ter sequer em arrendar casa. E este é um problema urgente que compete à autarquia resolver. E é um problema político. Só com posições, com posturas, com medidas políticas, nós podemos efetivamente solucionar esse problema. E as soluções têm sido apontadas pelo Partido Socialista, no poder em Guimarães há 32 anos, as soluções que têm sido apontadas para serem adotadas no próximo mandato, as propostas que eles têm agora para apresentar ao eleitorado não convencem? De todo, Eliseu. Até porque há 4 anos atrás o Partido Socialista prometeu 62 fogos a preços controlados, dos quais realizou 0. Agora promete, ainda não vimos o programa, estamos à espera de conseguir ver, mas há a promessa de 400 fogos a preços controlados. Nós não podemos ficar só pelas promessas. Nós consideramos, aliás, permita-me ir por outro lado e entender algo que é importante para nós, para a nossa sensibilidade e a forma de estar e a nossa ideologia política. O PS socialista tem apenas um nome e temos todos que entender que socialismo não é tirar aqueles que trabalham para distribuir por aqueles que não trabalham. O nome disso é capitalismo e nós temos que efetivamente ter uma sociedade, um poder local que possa realmente intervir pelos mais frágeis e injustiçados da sociedade e tutelar e mediar este problema central. Nós acreditamos que o Partido Socialista não quer de todo enfrentar os lobbies do imobiliário e o problema central da cidade, e por isso temos que ser nós a mostrar ao PS que existe o Plano Nacional de Habitação, que é uma réplica do Plano Europeu de habitação pública e que é necessário intervir esse meio e há a possibilidade de fazer. E nós estamos a exigir, faz parte do nosso programa, e exigimos ao poder local que institua o Parque Público de Habitação. Houve 100,8 milhões de euros no orçamento anual do Governo para o efeito, PS, mas aqui a autarquia não quis usar ou candidatar-se a esse dinheiro. Há no PRR 1.250 mil milhões de euros para a habitação, a gastar em 6 anos, onde o Parque Público de Habitação consta, Lisboa está a usar do orçamento até, Almada também. Mas Guimarães vai usar também algum desse valor para para construções a preços controlados? Não é de todo claro. E é isso que nós queremos saber. Queremos saber porque, aliás, o projeto do PS para o efeito é negociar com os empresários esses 400 fogos a preços controlados. É aí que o PRR vai entrar para pagar esses subsídios a esses empresários para vender essas 400 casas. Vamos ver se são 400, prometeram 62 e não cumpriram. Será que vão cumprir com 400? Tudo bem que temos o PRR, mas iremos pagar esse dinheiro e esse dinheiro servirá para pontualmente controlar o mercado, ajudando 400 famílias que estão desesperadas à espera de um lar, de uma casa, e convenhamos que esse é o 65º direito da Constituição Portuguesa, em que toda a gente tem o direito a uma habitação condigna em tamanho e salubridade. Será que o PS vai cumprir, se não cumprir com as 62, e convenhamos que o mercado não irá ser tutelado, continuará descontrolado e não iremos ter um parque público de habitação com rendas a preços ou venda a preço controlado que permita regular o mercado imobiliário. Só desta forma é que nós vamos conseguir fazer. Nós exigimos que nós temos outras 3 medidas importantes, como são o próprio medidas de apoio ao alojamento permanente. A gentrificação que acontece e ocorre no centro da cidade ocorre pelas medidas de apoio ao alojamento local e vemos que quase metade do centro histórico é detido por empresários e que usam a maior parte disso para o alojamento local. Nós precisamos de apoiar e promover com medidas públicas, autárquicas, o alojamento permanente. Precisamos de apostar em cooperativas de habitação e precisamos também urgentemente de recuperar os bairros sociais. Atenção que o Parque Público de Habitação é uma coisa completamente diferente dos bairros sociais. Em termos de organização das habitações, estamos a falar defendem a construção de novos bairros sociais ou algo? Defendemos a construção de um parque público de habitação. Este é não só um direito nacional,
Desculpa? Funcionar como? A funcionar tutelado pela autarquia, assim como acontece... Mas com habitações num só local, várias habitações sociais ou dispersas pelo território? O ideal é que traga também ele próprio coesão territorial ao nosso concelho. Obviamente não estamos a apostar tudo, as fichas todas no centro da cidade, é impensável, porque temos que promover realmente uma coesão maior e a evolução de todo o concelho. Mas para isso... A habitação é crucial e essencial, até para reforçar a própria natalidade. Como é que nós queremos que haja maior natalidade e combater o decréscimo de habitantes em Guimarães se nós não temos habitação? Se nós não temos habitação para venda a preço acessível ou arrendamento sequer. É urgente que o façamos. E o Parque Público responde a isso. Permita-me que lhe diga, Eliseu, que por toda a Europa nós temos médias de parque público de habitação considerável, por exemplo, 30% na Holanda, de habitação que é promovida pelo próprio Estado. Na França, que é dos números intermédios... Na Holanda estamos a falar de um país centro-direita até, e que tem estas medidas de apoio à habitação. Tem estas medidas sociais de cuidado e apoio aos seus habitantes. Nós não podemos esperar que seja o mercado liberal, sejam os liberais a fazer caridade, a fazer solidariedade e a baixar o preço das casas. O mercado existe para lucrar. Nós temos que estancar esta ganância liberal. Nós temos que a controlar e dizer, calma, vamos agora ter pelo menos umas casas a um preço mais moderado para que possamos ter habitantes, para que possamos nivelar um pouco o preço das casas e para que realmente possamos promover uma cidade com mais habitantes e melhor condições para os seus habitantes. E para terem melhores condições, provavelmente defendem também que tenham melhores salários. Pode completar o seu raciocínio e depois entramos nesta conversa. E queria só concluir o raciocínio do Parque Público de Habitação e da percentagem. Portugal tem 2% do Parque Público de Habitação, sendo que Guimarães tem 0%. Guimarães tem 0% de parque público de habitação, porque nós não estamos a falar disto, não são bairros sociais. Temos os da Casfigue, do Iru, nós estamos a falar de um parque público de habitação promovido pela própria autarquia para promover coesão territorial, crescimento e promover habitação a preços controlados para os seus habitantes. E obviamente, e refere muito bem nos ordenados, porque Guimarães tem ordenados não chega aos 1000 euros de baixos. ordenado médio, mas nós estamos a falar de um ordenado médio. A maior parte, Guimarães é uma cidade executora, onde a maior parte das pessoas trabalham na indústria, outra grande percentagem no comércio, e oferem ordenados mínimos. Como é que as famílias conseguem pagar as rendas que nós temos em Guimarães? Como é que conseguem comprar uma casa, ou sequer juntar para comprar uma casa com os preços que temos em Guimarães? É impossível. Guimarães tem que apostar de várias formas, e é outra coisa onde a Câmara e as políticas camarárias, eu creio que haveremos de falar exatamente mais propriamente em economia, mas a Câmara tem que apoiar empresas que promovam, não só que não promovam a precariedade laboral e respeitam o ambiente, como promovam um ordenado digno, para que seja capaz de fixar até os próprios universitários, que são às dezenas e centenas que saem da nossa universidade todos os anos e vão encher as fileiras dos outros concelhos vizinhos, porque nós não conseguimos que Guimarães seja uma cidade de conhecimento, porque não temos ordenados competitivos, não temos habitação, não temos transportes. Guimarães foi construída pelo telhado. Nós temos um edificado histórico fabuloso, temos uma cultura excepcional, mas está na hora de pensarmos nas estruturas, as bases e os alicerces da nossa própria cidade e zelarmos para os nossos habitantes. É para isto que serve o poder local, é para isto que serve um representante político, para zelar pelos seus e para que realmente haja uma base, uma estrutura de apoio que possa sustentar o crescimento da nossa cidade, e só dessa forma é que nós o vamos conseguir. Podemos ir à parte económica. O Bloco de Esquerda tem no programa para apresentar aos vimaranenses propostas concretas para incentivar a instalação de empresas que possam oferecer salários mais altos aos vimaranenses, que é um problema que identificou e que falou há instantes. No que respeita à economia, nós temos duas vertentes importantes. A economia, a governação interna e a governação externa. E desde logo, aqui somos obrigados também a falar, obviamente, no que diz respeito à governação interna, a questão de temos que limitar os ajustes diretos. Permita-me ser mais amplo na resposta. Limitar os ajustes diretos. Temos que ter também um portal onde sejam publicadas
todos os investimentos, tudo aquilo que a Câmara Quer aumentar a transparência da Câmara Municipal? O aumento da transparência, obrigado. Não creio que tenha sido transparente este mandato de Domingos Bragança. Eu não queria dizê-lo dessa forma, mas nós acreditamos que é possível, que temos obrigatoriamente que aumentar a transparência. E tudo aquilo que a Guimarães caiu faz, na tabela no ranking, exatamente. Precisamente. E é sobre isso que nós estamos a falar e estamos a exigir. É urgente que o façamos. E também aí, diretamente respondendo à sua questão, Guimarães tem que dar prioridade às empresas que respeitem, que não promovam a precariedade laboral. E aí está a questão, não só promover a precariedade laboral através de contratos precários ou a meio tempo, ou apenas a salário mínimo, e que respeitem o ambiente sobretudo. E é nessa questão, dessa governação externa, que nós temos que apoiar empresas que sejam capazes de manter cá todas as pessoas que aqui se formam na Universidade do Minho. Nós temos a Faculdade de Engenharia em Guimarães, saem de cá centenas de alunos todos os anos. Como é que nós não os conseguimos fixar? Como é que nós estamos aqui a formar génios, crânios da nossa sociedade para eles depois irem encher as fileiras dos concelhos vizinhos? Não faz sentido. E é nesse sentido que o programa do Bloco de Esquerda assenta para promover efetivamente, para apoiar, sobretudo ir ao encontro da pessoa, apoiar as pessoas e ter políticas que promovam o respeito pela pessoa e que radiquem cá, façam de Guimarães uma cidade de conhecimento. A mobilidade tem sido apontada também como um dos problemas de Guimarães, quer para as empresas, quer para os guimaranenses, e que possa ser um dos motivos que esteja a afastar alguma população do concelho. Tem também propostas para a alteração da mobilidade. Como é que vê este aspecto do território? Muito obrigado pela sua questão, Eliseu. Obviamente que a mobilidade é um eixo central do nosso programa e, acima de tudo, dos problemas de todos e todas as munícipes. Na mobilidade vão entroncar várias situações, porque a única forma que nós temos de realmente ter uma cidade mais segura, uma cidade onde possamos realmente combater a injustiça social, onde possamos realmente trazer essa coesão territorial, reside a chave para responder a todos estes problemas e até à própria ajudando a habitação, reside na mobilidade. E no que respeita à mobilidade, o Bloco de Esquerda acredita nós defendemos que temos que hierarquizar a mobilidade, priorizando os meios de transporte têm que ser priorizados. Obviamente começando pelo meio de transporte pedonal, que não só é mais seguro, como é mais saudável. E daí a importância de não só aplicar o PMUS bem dar voz àquelas que são as reivindicações do Bloco desde 2005, pedindo a pedonalização do centro histórico total. Não faz sentido o centro histórico ter aparcamento. Como é que um património mundial da Unesco ainda vive com carros estacionados, com carros a passar sem necessidade? Obviamente que o plano contempla a possibilidade das pessoas estacionarem em garagens, se houver garagens, das pessoas deixarem as compras em sua casa a 10 a hora à velocidade controlada, porque o limite dentro do centro histórico é 50 a hora na mesma, como sabemos, mas nós temos que mudar por completo isso. Peço desculpa, indo pedonal, o primeiro meio de transporte, ciclável, o segundo meio de transporte, e aqui não está a ser feito tudo aquilo que é preciso por parte da autarquia, porque a maior parte das ciclovias são elas próprias quase desportivas e de entretenimento. Nós precisamos de ter ciclovias ou espaço para bicicleta que realmente seja ele próprio, que as pessoas possam ir para o trabalho, possam ir em lazer ou, por outro lado, na sua bicicleta. E depois aí sim, e diretamente na sua questão, os transportes, que são cruciais para responder à economia, às empresas, à população. Começando pela ferrovia, é urgente retomarmos a ferrovia, a ligação rápida e melhorarmos a nossa via. Não temos o Alfa Pendular a funcionar desde março de 2020. Exatamente, é urgente que o recuperemos. E não tem preocupação nesta altura, em recuperarem esse serviço, essa ligação a Lisboa, à capital? É uma preocupação nossa e queremos e achamos que não está a ser feito tudo e precisamos de o fazer para recuperar, assim como é uma enorme preocupação nossa não haver ferrovia para Braga, porque ela irá responder a um conjunto de problemas, até ajudando a Vila das Taipas, que é crucial, e até as várias indústrias que possam ficar pelo caminho e os parques industriais. A ferrovia para Braga é crucial. Não faz sentido que em 2021 nós demoremos 1 hora para fazer um percurso de 20 km entre Guimarães e Braga. E isto demonstra o atraso Se falarmos nessa hora, falaremos de 45 minutos até às Taipas e 15 minutos até Braga. Eliseu, exatamente.
Nós temos que mudar isto, nós temos que fazer algo por isto e tem que haver vontade política para o efeito. E como é que o fazemos? Temos que, acima de tudo, combater a carrocracia. Eu sei que é um termo que pode não ser popular, né? As pessoas podem não gostar, mas nós vivemos uma ditadura do carro e nós temos que promover, e agora a resposta dos outros meios de transporte, os transportes públicos têm que realmente que convidar as pessoas a deixar o carro em casa. E as pessoas só vão deixar o carro em casa se tiverem meios de transporte que respondam no mínimo a 3 questões. A questão do conforto, a questão do tempo, e da regularidade, tempo-regularidade, e do seu preço, a relação qualidade-preço. Os transportes públicos de Guimarães têm que responder efetivamente a estas 3 questões e ser um convite a que as pessoas não precisem do seu automóvel, porque é só retirando carros da estrada que nós vamos realmente melhorar a mobilidade em Guimarães. E só melhoramos a mobilidade em Guimarães apostando fortemente nos meios de transporte. E aí leva-nos à outra questão seguinte, que seguramente ia colocar, que é o novo plano de transportes públicos para Guimarães. Previsivelmente entrará em vigor em janeiro. Acredita nesta reformulação do serviço de transportes públicos em Guimarães? Todos nós, depois de todas estas promessas ao longo dos anos que têm sido goradas, nós temos que esperar para ver. E nós estamos aqui a falar de um plano que existe no papel, mas não sabemos qual a sua aplicabilidade. Mas nós acreditamos que ele não foi mais além e sabemos que não foi mais além. Porque se ele bloquear nas vias de comunicação existentes, atualmente poderá não funcionar. Precisamente. E entendamos, a autarquia dispunha de 30 milhões de euros para este plano há 10 anos, gastando 3 milhões anualmente. O contrato foi vencido por uma empresa que apresentou um projeto de 15 milhões. Ficaram 15 milhões por cumprir. Porquê é que não fomos mais além em mais autocarros verdes, não poluentes? Porquê é que não reforçamos as linhas? Porquê é que não tornamos gradualmente o meio de transporte gratuito? Porque se o fizéssemos, a menos de 23, numa fase, o nosso programa contempla até aos 23 anos e para idosos estudantes a gratuidade até 2023 e até 2025 gratuidade total dos meios de transporte. Aí ninguém ia ter razões para não usar o transporte público. E haver esse convite e uma maior frequência do transporte público é uma aposta do município, iria trazer enorme qualidade de vida às pessoas, mais segurança e um maior orçamento mensal para todas as famílias. Mas não lhe parece que seja necessário reformular, de alguma forma, as vias mais congestionadas do concelho, as entradas e saídas de Guimarães, para as Taipas, para Brito e Ronfe, para Santo Tirso também, portanto, há aqui, são vias com dificuldade de circulação. Muito obrigado pela sua questão, Eliseu, mas para o Bloco de Esquerda é muito claro que temos, acima de tudo, nós somos contra a política do Alcatrão. Não pode haver mais Alcatrão. O investimento vai para a ferrovia, que essa sim é urgente. E depois, as vias dedicadas têm sido apontadas como solução. Haver vias dedicadas para os autocarros. Será importantíssimo para os transportes públicos nesse sentido. Mas, pegando na sua muito boa pergunta, permita-me que o nosso programa, contempla também algo muito importante, que são as vilas âncora. Centrar os planos de transporte nas 4 vilas âncora que para nós, e depois dão acesso a todas as outras e todas as áreas do concelho, que são obviamente a Vila das Taipas, que são obviamente Pevidém, Moreira de Cónegos, está-me a faltar uma vila que é Moreira de Cónegos, Pevidém, Taipas, não é Brito, Santo Turcato, como é óbvio. É essencial que estas vilas âncora possam ter, acima de tudo, parques de periferia, onde as pessoas sejam convidadas gratuitos a deixar o seu carro e usar o meio de transporte para aceder à cidade e que a partir daí tenha linhas circulares à volta dessa vila âncora a dar resposta a todos os fregueses e as freguesas nas outras freguesias à sua volta. E só com um plano de transportes públicos realmente que possa ir mais além e que possa responder e que possa convidar as pessoas a deixar o carro em casa, é que elas assim o farão. Porque se nós continuarmos a construir parques de Camões, continuaremos a dar 8 milhões de razões e motivos às pessoas para continuar a política e, passo a citar, de chave no bolso e continuar a ter o seu transporte pessoal. E nós aqui estamos a falar de muita coisa importante para os vimaranenses. Os e as vimaranenses, estamos a falar de ambiente, estamos a falar de qualidade de vida, estamos a falar de justiça social, estamos a falar de evolução civilizacional, estamos a falar dos eixos centrais e da dignidade da cidadania, acima de tudo. Domingos Bragança, em 2013, portanto, na sua primeira candidatura à Câmara Municipal, apontou como as questões ambientais como um eixo central das suas políticas.
Houve uma candidatura, a Capital Verde Europeia, Guimarães, recorde-se, ficou em 5º lugar nessa candidatura. Há aqui a previsão e a intenção de Domingos Bragança, caso aconteça uma reeleição, de renovar essa candidatura. Isto há uma intenção, Capital Verde Europeia, há algo que tem vindo a ser feito pelo município na sensibilização das pessoas para as questões ambientais. O BE quer ir mais longe nesta política ambiental ou o que está a ser feito agrada-lhes da forma como está a ser feito? A pergunta é muito bem colocada novamente, Eliseu. É claro que nós reconhecemos que há algum trabalho, alguma intenção e que há vontade e que há, acima de tudo, o entendimento de que as coisas têm efetivamente que mudar. Eu creio que, acima de tudo, depois deste ano, fica a nu perante toda a população de que nós vivemos uma grave crise climática e todos nós temos que lhe dar resposta. No entanto, nós sabemos, no Bloco de Esquerda sabe, que as propostas que o PS apresenta não são suficientes e é preciso que entendamos uma coisa: ambientalismo sem anticapitalismo é mera jardinagem. Se nós não formos à raiz do problema, nós não vamos conseguir solucioná-lo. E esta é também a resposta para não termos conseguido ser Capital Verde Europeia. Os transportes públicos foram, aliás, disso um dos problemas a esse nível. E nós temos... E a água também, portanto... os rios, que precisamos excluir. A posição, portanto, de Guimarães relativamente à água foi aquela que ficou pior posicionada, digamos assim, na classificação. Obrigadíssimo. Nós entendemos, o Bloco de Esquerda entende que precisamos de ir mais além. Nós passamos por uma grave crise climática, as ondas de calor, as inundações, todos estes problemas, a ausência de verão que tivemos este ano, e estamos a ter chuva a largos, neste momento, aliás, e nós precisamos de ir mais além. O Bloco de Esquerda defende, Guimarães para as pessoas defende que Guimarães... Queremos que Guimarães seja uma cidade modelo a título europeu. Há apoios europeus nesse sentido, houve cidades do norte da Europa que foram promovidas nesse sentido, e nós temos que ir mais além desse capitalismo verde. Nós não precisamos só de pintar as coisas a verde, o que está podre, e pensar que tudo vai ficar bem e que tudo vai passar. Não. Se queremos realmente ter um planeta, porque nós não temos planeta B, e se queremos realmente ter um planeta para os nossos filhos e netos e salvar o nosso planeta, é aqui e é agora que temos que o fazer. Não é o governo central português, não é só a União Europeia. Somos nós aqui, todos e todas, que temos que dar o exemplo. Mas esta não é uma situação micro. A responsabilidade não é das pessoas. Todos nós temos de ter essa consciência e, obviamente, também de fazer a nossa parte. Mas a nossa parte individual é muito pequena, considerado com a parte macro, que diz respeito, vamos novamente ter, às emissões poluentes que nós queremos reduzir. Nós apresentámos um plano, peço desculpa antes de ir aí, apresentámos um plano muito completo para a neutralização carbónica e climática até 2030, apresentámos esse programa no dia 17 de julho, convido todas as pessoas a visualizarem a nossa proposta para isso, consta também do nosso programa, como é óbvio. Reduzir as emissões poluentes é urgente que o façamos. E estamos novamente a falar dos transportes, como é óbvio, mas as emissões poluentes dos transportes não são o total das emissões poluentes, serão cerca de 30%, segundo os estudos, e depois temos os outros tantos, que é a indústria. E estamos a falar da indústria que tem que ser alterada. E, acima de tudo, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tem que fiscalizar melhor os filtros das nossas próprias indústrias e temos que realmente fazer algo nesse sentido, e vamos ter a pedonalização das ruas, a promover, obviamente, os transportes públicos. Temos que aumentar os nossos sumidouros de carbono. Nós não podemos continuar a retirar às dezenas e centenas de árvores para construir parques de estacionamento. Não faz sentido. Nós temos que realmente apostar no arvoredo autóctone, o arvoredo local, e promover a nossa biodiversidade, despoluir os nossos rios, capacitar os nossos serviços municipais. Nós temos um programa, uma proposta que não é eleitoralista, é uma proposta dura e difícil, mas é a proposta que todos nós precisamos de conhecer e entender e saber que temos que ir mais além nas nossas propostas, que senão, caso contrário, estamos a continuar a atrasar o salvamento da nossa cidade, do nosso próprio mundo, e nós temos que ir mais além nesta política climática e ambiental. Relativamente à cultura, portanto, apontou Guimarães como sendo forte a nível cultural. No início da nossa conversa, referiu que não era uma cidade para os vimaranenses. A cultura que é feita cá também não é para os vimaranenses, ou parece-lhe que a política cultural do município esteja bem assim?
Obrigado pela sua questão. Desde já distinguir duas coisas importantes na sua questão. A cultura que é feita cá pelos vimaranenses, que precisamos de aumentar e promover mais ainda, e acima de tudo, ser capazes de manter cá os nossos talentos, os nossos artistas e a produção de cultura e realmente aumentá-la. E depois a outra parte, portanto, que é a oferta cultural que o nosso programa, a nossa posição é, acima de tudo, construtiva. Nós temos o direito, exigimos, reclamamos o direito de participar da vida política vimaranense, reclamamos esse mesmo direito, mas também somos justos e sérios, reconhecendo que, a título cultural, não só a Capital Europeia da Cultura, que entendamos, foram também as associações, muito grande parte do trabalho das associações e da comunidade vimaranense, que trabalhou arduamente para o sucesso da Capital Europeia da Cultura, mas sabemos que por parte do poder local há um bom trabalho, que nós queremos continuar. No entanto, nós queremos democratizá-lo e descentralizá-lo. Nós entendemos que temos que aumentar as verbas dos programas Impacta e o Excentricidades, que eram também eles próprios propostas do Bloco de Esquerda há longo tempo. O Bloco de Esquerda tem assumido um papel central na política vimaranense desde 2005, propondo coisas que ainda estão por realizar. O próprio PMUS, que falei há pouco, são propostas desde 2005 do Bloco de Esquerda, indo à cultura, peço desculpa este parênteses. É importantíssimo aumentar o impacto e o excentricidades, portanto, e acima de tudo, conseguir descentralizar, levar mais cultura às freguesias e depois voltarmos ao mesmo. Nós estamos sempre a falar dos eixos estruturantes, que são a habitação, neste caso, novamente, puxar aqui os transportes novamente. Como é que nós podemos ser um dos municípios com mais e melhor cultura do nosso país se as pessoas das freguesias não conseguem aceder a ela? Um habitante das Taipas, a partir das 8 da noite, não tem transporte para ver uma peça de teatro ou um espetáculo. Como é que nós queremos realmente que as pessoas acedam à cultura se elas não têm transportes para o efeito? Estamos sempre a falar de problemas bases estruturantes que só a Câmara, só o poder local pode realmente alterar e pode realmente mudar e para melhor. E porque este trabalho que é feito cultural, nós admitimos que é bem feito e queremos continuá-lo aumentando e, acima de tudo, democratizando para que ele possa ser acedido por todas as pessoas. Permita-me também falar aqui dos casos... Mas concorda que a Câmara Municipal tenha chamado a si a organização de grande parte da atividade cultural de Guimarães, que anteriormente ao surgimento e ao fortalecimento da cooperativa Oficina, que é quem o faz, era organizado mais pelas associações? Bem, nesse ponto, o programa do Bloco de Esquerda defende que deve ser descentralizado também, que devemos devolver também alguma dessa autonomia às próprias associações, que são associações históricas e cruciais para a nossa cidade. As associações que deixaram as coisas acontecerem naturalmente e agora... não queria muito utilizar este termo, pode não ser simpático, ficaram mais preguiçosas e mais dependentes As nossas associações são um foco central de produção cultural e de entretenimento e de artístico. Não era o termo adequado, como eu disse. Eu percebi, Eliseu, não tem problema. Perfeitamente. Se a Oficina assume, as associações têm uma tendência para... desleixarem-se um pouco mais, diria. Eu creio que não será o caso. Do contacto que eu tenho tido, nós tivemos a oportunidade de reunir, inclusive com o Convívio, que tem um problema também no que diz respeito ao seu edifício, que já expusemos. Do que nós temos reunido e sabemos, porque é muito importante para nós tudo isso, não há de todo clivagens a esse nível e há até um apoio àquilo que vai sendo feito por elas. Nós defendemos... Aliás, elas estão na origem, como dizem muito bem, de muitas das grandes coisas que são feitas pela Oficina e pelo poder local, como é o caso do Guimarães Jazz. O maior festival ibérico, um dos maiores do mundo, surgiu no próprio Convívio e hoje em dia é tutelado pela Oficina. Nós acreditamos que devemos devolver um pouco mais desse poder às associações. Sabemos que ele é feito e que até o Swap Fest, por exemplo, é feito com o apoio do poder local, mas pelo próprio Convívio. Há outros festivais que deixaram de acontecer, que até o próprio Convívio também mas o próprio CR tem um trabalho fantástico a nível e único a nível da cultura, e o Cineclub é um exemplo daquilo que se faz a título da paixão pelo cinema em todo o país. É um exemplo único de um crescimento enorme a nível de espectadores, como não se vê em lado nenhum. Nós temos, as associações são sem dúvida, associações e a comunidade, como diz e refere muito bem, Eliseu, a parte central, fulgurante e que realmente faz a diferença na cultura.
cultura vimaranense. E por isso temos que apoiar mais ainda, mas nós não podemos falar só destas associações, temos que falar de muitas outras que estão ao largo das freguesias. E temos que levar às freguesias, a todas as pequenas, das casas do povo, a Casa do Povo de Fermentões, a todos os outros locais que possam também promover e levar aos seus fregueses e às suas freguesas essa mesma cultura que é tão boa e tão exemplar, que ela tem que ser democrática e ser para todos e para todas e não só para uma pequena elite. Se for eleito Presidente da Câmara Municipal, pode enunciar algumas medidas que adotaria de imediato, tendo o orçamento que a Câmara Municipal tem, de superior a 100 milhões de euros, havia alterações assim significativas que introduzisse na Câmara Municipal? Essa resposta eu tenho respondido sempre de imediato à habitação. O Parque Público de Habitação é uma bandeira, a bandeira nossa, é uma bandeira do Bloco, da Europa, do país, é uma bandeira minha, porque acredito que essa é a forma de tutelar e regular o mercado e de realmente devolver alguma democracia ou alguma justiça ou dignidade aos nossos municípios, e seria obviamente a habitação, o ambiente, os transportes e a mobilidade, todos estes temas fulgurantes e fulcrais e apaixonantes, porque são prementes, são urgentes. Eu sinto-me entristecido de ter que enfrentar ou dizer algumas coisas, porque nós amamos e adoramos tanto a nossa cidade, somos tão apaixonados por tudo aquilo que nós cá temos, que é muito triste verificar que o poder local falhou para connosco. O poder local falhou para com as pessoas e deixou-nos à mercê da especulação, dos problemas de trânsito e mobilidade e transportes e do ambiente. E está na hora, urge o momento de alterar tudo isso, e essas são as nossas bandeiras. Acima de tudo também uma cidade segura, e é algo muito importante para nós. Nós pretendemos que Guimarães seja uma cidade feminista, onde todos nós lutamos pela igualdade de género, onde todos nós entendemos que qualquer identidade é importante e necessária, qualquer sexualidade é preponderante para a diversidade da nossa cidade. Temos que acabar com a violência doméstica e lutar contra isso. Temos, acima de tudo, continuar a defender a comunidade LGBTQIA+. Temos que continuar a ser uma cidade cada vez mais antirracista. Nós temos que proteger as nossas pessoas, educando-as, sensibilizando-as para a empatia, para o humanismo, para a cidadania. Relativamente à campanha eleitoral, sente que a população com a qual tem contactado neste período está receptiva ao Bloco de Esquerda e às propostas que está aqui a apresentar-nos? Obrigado por essa excelente pergunta, é a primeira vez que me colocam. Sim, eu sinto acima de tudo que as pessoas reagem ao sorriso. O sorriso, quer seja ele com máscara ou seja do olhar. Reagem acima de tudo à simplicidade da simpatia e de um cumprimento e de um pedido para que realmente possa ler as nossas propostas. Nós entendemos que existe alguma esquerdofobia. No entanto, humanizando o gesto e o ato, há muitas pessoas que realmente compreendem e encontram em nós um megafone, uma forma de se fazerem ouvir, uma forma de serem representadas. Tenho sentido muito carinho e orgulho das pessoas a sentir que finalmente alguém a está a representar, a lutar contra os interesses instalados. E isso tem sido muito gratificante, na verdade. E muito importante para ganhar fulgor e fogo para um desafio muito difícil, muito desgastante que temos pela frente, mas é o maior exemplo de cidadania que alguém pode dar, é dedicar-se gratuitamente, ativamente à causa pública, à res pública, e a tentar, mesmo com uma ideia diferente, uma forma de estar, uma ideologia diferente, mas que possa querer, pretender e lutar pelo bem e pelo melhor de todos e todas por igual. E com um orçamento diferente também, sobretudo dos maiores partidos. Um orçamento sentem isso no terreno, essa dificuldade o orçamento limita-os muito nesta atividade de passarem a mensagem? O orçamento limita bastante. O Bloco de Esquerda é um partido pequeno, nós temos apenas uma deputada municipal, mesmo no que diz respeito a título nacional somos um partido mais pequeno. Isso verifica-se até porque no simples acto e efeito de, não raras vezes, sou eu que deixo o nosso jornal de campanha nas caixas de correio dos nossos munícipes.
Ao passo que os grandes partidos, obviamente, que pagam aos correios para o fazer. Infelizmente, nós não temos canetas para distribuir, as pessoas pedem bastante canetas, nós não temos, e nota-se que realmente há uma distinção para com os partidos maiores, não temos tantos carros na rua, nós temos pessoas reais, vontades reais, sorrisos reais, e temos muito humanismo para passar e para promover. Mas sabemos que há partidos com menos orçamento que nós, muito mais próximos de nós do que nós, que temos 10% dos partidos maiores, claro. Mas todo o orçamento que nós temos apenas 1/3 do orçamento que é público disponível para nós, porque o resto é para efeitos de produção, de cartazes, etc. E temos um parco orçamento também. Contudo, nós temos, eu não considero que seja, que aí vê-se e nota-se logo a diferença e o poder instalado, claro, mas nós temos que dar a volta a isso, não iremos nunca vitimizar-nos em relação a isso, temos que olhar de frente e com força de vontade, lutar e ultrapassar isso com propostas, com ideias, com sensibilidades, com otimismo e com muita força de vontade, essencialmente. O Bloco de Esquerda é um partido relativamente recente, mas creio que já solidificou a sua posição no espectro político português. Eu creio que sim, Eliseu, é uma excelente pergunta. O Bloco de Esquerda terá cerca de 22 anos, não deixa de ser um partido recente, obviamente, mas eu considero que tem esta dificuldade autárquica. As autárquicas, quer-me a mim parecer, na minha análise pessoal, que são eleições particularmente difíceis para o partido. Ainda há esta dificuldade em chegar até às pessoas. Aqui vou-me, obviamente, cingir a Guimarães, onde nós tivemos candidatos excepcionais, utilizando o adjetivo, excepcionais, candidatos, pessoas super, hiper, mega competentes, com currículos fabulosos, comparados com o meu, então, diários, pessoas que eu tenho o máximo respeito, que admiro e com as quais aprendo bastante, mas com uma dificuldade enorme em chegar até às pessoas e as pessoas compreenderem que realmente a capacidade que elas teriam para mudar Guimarães. Não consigo de todo explicar, mas quero mudar isso. E quero, com esta vertente mais realmente humana e de proximidade para com as pessoas, alterar por completo isso com uma enorme força de vontade. Obviamente que me sinto capaz e com o conhecimento e o currículo que tenho, com a capacidade de ajudar as pessoas, de ajudar as pessoas a devolver Guimarães às pessoas e de resolver os problemas delas, ao invés de os perpetuar. E de também com isso começar aqui em Guimarães uma mudança para o próprio partido, que precisa também urgentemente de continuar a crescer, mais ainda para ajudar a cimentar uma democracia que ainda é frágil, mas que é uma democracia e que precisamos a todo custo defender. E essa tem também uma vontade nossa, uma bandeira nossa e uma prioridade nossa. E falando para as pessoas, para aquelas que estão lá em casa a ver-nos, por que motivo devem votar no Bloco de Esquerda, votar no Luís Lisboa para a Câmara Municipal no próximo dia 26? Vimaranenses, este é um momento histórico que todos nós estamos a ultrapassar e a forma como o vamos e as decisões que vamos tomar para ultrapassar vão definir toda a nossa vida, não só a nossa, mas dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós estamos sempre a queixar-nos de que as coisas não mudam e de que é tudo igual, pois chegou o momento. E este é o momento em que realmente há alguém que pode fazer a diferença e há alguém que é diferente e que é um de vós. Este é o momento em que realmente podem votar Luís Lisboa e votar Bloco de Esquerda, porque eu sou um de vós e estou aqui para estar ao vosso lado em tudo aquilo que vocês precisarem e para resolver os problemas que teimam em perpetuar. Contem comigo. Muito obrigado, Luís Lisboa. Foi a entrevista ao candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Guimarães nas próximas eleições autárquicas, nas eleições do próximo domingo. Voltaremos ao mais plural. Na próxima terça-feira entrevistaremos Henrique Pizarro, candidato do Chega à Câmara Municipal de Guimarães, é o nosso convidado do Mais Plural, este programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães. Resta-nos agradecer-lhes o facto de terem estado a assistir a esta nossa conversa e esperar que na próxima terça-feira voltem a estar connosco. Até lá. Boa noite.